Olá, irmãos. Que prazer estar de volta para mais uma etapa sobre os atributos do nosso Deus incomparável. Espero que essa matéria tenha sido um refrigério para a sua alma de pensar com maior precisão sobre como Deus é. Ao conversarmos sobre atributos, é importante lembrar o que é um atributo. Os atributos são descrições da essência de Deus. Já estudamos nas outras matérias sobre o Deus imutável, o Deus onisciente, onipotente, onipresente e a semana passada o Deus amoroso. É importante lembrar que em Deus existe uma união perfeita. Ele é tudo isso. E fortifica as nossas almas ao lembrarmos dessas virtudes nele. Eu gosto de usar uma ilustração que me ajuda parcialmente na minha concepção sobre atributos. Eu gosto de pensar de um lustre com diversos lados. Num sentido, o lustre é parecido com Deus em seus múltiplos aspectos. Basta virar o lustre e a gente tem um vislumbre de outro aspecto do seu ser. Vira novamente o lustre, a gente vê outro atributo. Mas todos os atributos juntos formam Deus. É uma unidade. Nenhum atributo é maior do que o outro. Eu achei outro lustre que também mostra que em Deus há um equilíbrio perfeito. Nenhuma parte contradiz outra parte. Tudo que Deus é concorda com tudo que Deus faz. Isso não é motivo de conforto, irmãos. Porque o nosso Deus, ele é majestoso. E nessa aula, nosso alvo é ter um vislumbre, ou vários vislumbres, da incrível majestade dele. Isso me lembra de um versículo em Deuteronômio 32. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fidelidade, não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Isso não encoraja seu coração? Espero que sim. No dia de hoje, estamos vendo mais dois atributos de Deus. Em primeiro lugar, vamos passar alguns minutos vendo como Deus é longânimo, paciente. Quando falamos em uma pessoa, a qualidade de ser longânime quer dizer que a pessoa tem uma disposição para suportar insultos e ofensas com resignação. Mas quando falamos da longanimidade de Deus, isto se refere ao poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, levando-o a tolerar os maus e a demorar-se a castigá-los. A longanimidade em Deus está ligado à paciência dele e à santidade dele. Deus é santo. Ele é justo quando ele pune o pecado. Mas quando ele age com longanimidade, ele decide atrasar essa ira. Ele demora em aplicar a ira. Às vezes ele perdoa a ira. Então, por isso estamos estudando hoje a longanimidade dele. A Bíblia inteira mostra de capa a capa como Deus é paciente. Por exemplo, a Bíblia diz que nos dias de Noé, Deus não destruiu o mundo de pecado logo de uma vez. Não, ele esperava pacientemente enquanto a arca estava sendo construída. Quem sabe ele queria ver se outras pessoas, além da família de Noé,
iam se arrepender com a pregação de Noé. E Deus é longânimo. A longanimidade de Deus também fica evidente na história de Israel. Que história de altos e baixos. Que história de às vezes, estar perto de Deus, mas muitas vezes estar longe dele. Deus diz em Isaías o tempo todo, eu estendi as mãos a um povo obstinado que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Dá para ouvir no tom de voz de Deus ali, como Deus está angustiado, ele está quase enfurecido com a atitude do povo dele, que fez aliança com ele. Mas ele é paciente. Ele não destruiu Israel no início. Ele aguardou décadas e séculos para finalmente puni-los, por exemplo, no cativeiro na Babilônia. Mas ainda assim, ele foi longânimo. Ele restaurou a nação depois de 70 anos no cativeiro. A paciência de Deus também é visto na vida de Paulo. Você vai lembrar que antes da sua conversão, Paulo foi blasfemo e perseguidor, insolente. Ele lançou muitos crentes na prisão. E quando eles eram condenados à morte, ele dava o seu voto contra eles. Em sua fúria, ele chegou a ir às cidades estrangeiras para perseguir os crentes. Mas Deus, na sua misericórdia, agiu na vida de Paulo. Paulo depois colocou nesses termos: a graça de nosso Deus transbordou sobre mim. Eu era o pior dos pecadores, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Paulo era extremamente grato pela longanimidade de Deus, pela paciência de Deus na própria vida dele. Irmãos, eu queria destacar nessa aula um cenário memorável no Antigo Testamento, um grande exemplo quando Deus mostrou paciência. Eu me refiro ao episódio do bezerro de ouro. O povo estava à base do Monte Sinai. Moisés estava no monte ouvindo a voz de Deus e estava demorando muito para descer do monte. Então, o povo se reuniu em volta de Arão e lhe disse: não sabemos o que aconteceu com Moisés, faça para nós deuses que vão à nossa frente. E os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os e fez um bezerro de ouro. Então, alguns dentre o povo disseram: povo de Israel, esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. E Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Você sente como a cena terrível de abandonar o Deus verdadeiro que só dias antes havia dado os 10 mandamentos a esse povo e havia ordenado a eles: não faça imagem nenhuma de mim. Mas logo ali, dentro de dias, esse povo perdeu o caminho. E a Bíblia diz que no dia seguinte eles trouxeram alguns animais para sacrificar aos bezerros. E depois o povo sentou-se para comer e beber. E levantou-se para se divertir. A Bíblia diz que houve uma reação divina. O Senhor disse a Moisés, lá na montanha, interrompeu o ato de dar a lei
e falou para Moisés: desce depressa, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Tá vendo? Deus nem diz que é meu povo. Não, é teu povo, Moisés. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguisse. Fizeram um bezerro de ouro fundido. Eu conheço este povo. Sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois eu vou descarregar a minha ira sobre esta gente. Eu vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação, uma outra nação. Dá para sentir o grau da ofensa diante do Deus santo, santo, santo. A Bíblia relata que Moisés logo intercede. Ele suplicou ao Senhor, dizendo: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te, Senhor, do furor da tua ira. Arrependa-te desta mal contra o teu povo. Lembra-te de Abrão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmos tens jurado. A Bíblia relata que Deus escutou o pedido de Moisés. Houve um resultado maravilhoso. O Senhor logo disse a ele, a Bíblia diz que então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Que maravilha! Que longanimidade! Que paciência! Irmãos, essa cena no Antigo Testamento é memorável em 3 sentidos. Ele nos ensina 3 lições. Em primeiro lugar, ao ver Deus reagir aqui, a gente começa a entender como Ele é santo. A gente sente no relato de Êxodo 32 que Deus é muito santo. A nossa concepção do pecado tem as suas raízes na nossa visão do Deus grande e santo da Bíblia. Eu queria recomendar a você, quem sabe, que você lesse Êxodo 32 e 33 e 34 para sentir essa cena mais pessoalmente. Mas há uma segunda lição, o aspecto que é memorável. Vendo os israelitas aqui, vemos um retrato de nós mesmos. Somos por natureza iguais aos israelitas, você e eu. Somos obstinados, com corações que logo se desviam também. A ira contra nós é legítima, é razoável, é lícita. Por isso a gente precisa de um Salvador. A Bíblia diz em Lamentações 3, uma frase memorável, dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Merecemos a ira, mas Ele é longânimo. Há um terceiro sentido que eu queria destacar aqui. Num ato de clemência, Deus decidiu perdoar o terrível pecado do povo dele. Ele permitiu ser convencido de não destruí-los. Está lembrado da nossa definição de longanimidade? O poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, levando-o a tolerar os maus e demorar-se a castigá-los. Foi isso que aconteceu nessa cena. Irmãos, esse ato de Deus
de ser paciente com o povo dele, não é sinal de fraqueza da parte de Deus. Pelo contrário, a sua decisão de perdoar demonstra o seu poder de conter a sua ira, de restringir-se. Assim Deus fica mais glorioso. Irmãos, como nosso Deus é carregado de majestade. Ele é santo, ele é onipotente, ele é amoroso, mas ele é também paciente. Eu selecionei alguns versículos que demonstram a majestade gloriosa desse Deus. Êxodo 15, por exemplo. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Outro versículo de Êxodo 34. Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Irmãos, esse ser sublime, esse ser grandioso é a fonte da nossa salvação. Pense por um minuto sobre a misericórdia de Deus na sua própria vida. Você está lembrado dos anos que você passou na escuridão, separado da vida da igreja, da vida da Bíblia, da vida de Deus, seguindo o curso deste mundo, seguindo o diabo. E a sua mente e a minha também era obscurecida. E éramos, por natureza, filhos de ira, obstinados de coração. Mas a luz brilhou. E Deus, na sua grande misericórdia, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Pela graça, fomos salvos pela fé. E essa fé não vem de nós. É um presente de Deus. Irmãos, quando eu penso na misericórdia de Deus, comparado com o que eu era, eu chego à conclusão que a paciência do nosso Senhor é a nossa salvação. Ele é longânimo, ele é paciente, ele é demorado em castigar. Ele quer ver arrependimento e fé da nossa parte. E ele inspira arrependimento e fé nas nossas vidas. Senão, nosso coração obstinado nunca teria virado para ele. Eu estava conversando essa semana com um amigo nos Estados Unidos e ele me lembrou que a paciência de Deus é muito diferente de nossa paciência. Por exemplo, Deus nunca aprendeu a paciência. É quem Ele é. A gente aprende paciência pelo sofrimento, mas Deus não, Ele é paciente. Segunda ideia, Ele não tem que se lembrar de ser paciente. Mas vem naturalmente, procede do seu ser. Eu, no entanto, cada dia eu preciso me lembrar de ser paciente. Também a paciência de Deus não encontra sua fonte em algo fora de si. Nós seres humanos, a gente fica inspirado de ser clementes por causa, é um amigo, ou a pessoa é bonita, mas não, Deus, quando Ele é paciente, a fonte dessa atitude vem dele. É do ser dele, jorra do ser dele, essa paciência e longanimidade. Eu queria sugerir para você 3 aplicações que cabem muito bem. Irmãos, há um versículo em Romanos 2:4 que chega a me arrepiar. Esse versículo fala dos incrédulos do mundo antigo, que se tornaram idólatras. Mas Deus faz uma pergunta para eles.
Ele diz, será que você despreza as riquezas da bondade de Deus, a tolerância e a paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Mas aquele povo desprezou a bondade de Deus evidente na criação, a bondade de Deus dada nas chuvas e nas colheitas. Aquele povo ignorou o Deus que era visível na natureza e passou a adorar deuses que eram invenções deuses falsos que eram invenções da sua própria mente. Será que a lição para nós é que nós nunca devemos desprezar a bondade e a paciência de Deus. Deus não te deve paciência. Todos nós somos mendigos, todos nós somos pobres. Todos nós devemos celebrar a paciência dele e ser gratos por cada sinal da bondade e tolerância dele para conosco. Não é verdade? Por isso a gratidão na vida cristã é tão importante. Porque é sinal que estamos reconhecendo a sua bondade nos detalhes do dia a dia. No cuidado que ele demonstra para nós a cada dia, a cada hora. Vamos celebrar a bondade e paciência do nosso Deus. Uma segunda lição. O Evangelho nos ensina a ser pacientes com os outros. Deus é paciente conosco, então Ele ordena que sejamos longânimos com nosso parceiro. Isso fica evidente na carta de Paulo aos Efésios. Ele gasta 3 capítulos falando da grande salvação que temos em Cristo Jesus. E finalmente ele chega no capítulo 4 para começar a parte prática da carta. E sabe qual é o primeiro mandamento que ele levanta? A primeira aplicação dessa salvação? É o seguinte versículo. Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é incrível. O Deus paciente, a primeira ordem que ele dá para os crentes em Éfeso é que eles também sejam longânimos com seus irmãos da fé. Irmãos, isso me lembra um pouco da minha criação. A minha mãe era descendente da Irlanda. Ela tinha cabelos ruivos e uma pessoa, como muitas pessoas daquela ilha, facilmente irada. E confesso que eu herdei uma boa dose dessa tendência a ficar com cabeça quente e revelar a minha tolice e fraqueza. Mas a Bíblia diz em Provérbios que a resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. O homem irancudo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Irmãos, eu não quero seguir a tendência da minha carne natural, mas eu quero, e você também, não queremos seguir o novo homem que o Evangelho criou. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Podemos aprender com o Espírito Santo de sermos mais longânimos, tolerantes, pacientes. Por isso, esse versículo de Colossenses também cabe muito bem aqui. Eu vou ler. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
A graça de Deus no Evangelho pode nos fazer pessoas pacientes. Mas em terceiro lugar, há uma lição linda aqui. A Bíblia também nos chama a ser pacientes em tempos difíceis, como os tempos de agora. Romanos 12:12 diz: sede pacientes na tribulação, quer dizer, nas dificuldades, e na oração sejam perseverantes. O sofrimento e a oração devem, a paciência no sofrimento e a oração devem andar juntos, de mãos dadas. Também Tiago 5 diz: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Ele passa a falar no versículo 8 como o agricultor aguarda com paciência o precioso fruto da colheita até receber as primeiras e as últimas chuvas. E a implicação é que Deus também está aguardando. Jesus não voltou ainda porque Deus quer ver mais pessoas arrependidas. E nós aguardamos ansiosamente a chegada do nosso Senhor Jesus. E Deus está nos dizendo aqui: acalme seu coração. Sede vós também pacientes, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, vamos continuar firmes. Deus está no controle da história. Podemos confiar nele de todo o coração, sem vacilar. O tempo do fim vai chegar na hora certa. E uma das razões que podemos fazer isso é devido a outro aspecto do ser de Deus. Vamos lá. É outro atributo. Deus é fiel. Quando falamos que Deus é fiel, desculpem, mas é uma palavra que quase perdeu seu sentido, não é? Parecido com Deus é amor. Vamos tentar definir essa fidelidade de Deus de forma mais precisa. Quando eu falo que Deus é fiel, estou dizendo que Deus é verdadeiro. Você pode confiar nele com segurança. Como o A.W. Pink falou, Deus nunca esquece, ele nunca falha, ele nunca vacila, ele nunca deixa de cumprir a sua palavra. Irmãos, que conforto isto é. Deus é digno de confiança. Você e eu podemos confiar nele sem reservas. Não importa o que aconteça, podemos levantar os nossos corações e dizer: Senhor, estou confiando em ti. Às vezes, até no momento da surpresa ou da coisa inesperada, mas podemos voltar nosso coração e dizer: tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Há alguns versículos que eu queria deixar para vocês, para encorajar seus corações. Saibam, portanto, que o Senhor é o seu Deus. É Deus, ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Outro versículo diz: o teu amor, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade até as nuvens. A paciência, a bondade, a fidelidade de Deus são enormes, são grandes. O nosso Deus é fiel em todas as suas promessas, diz Salmo 145. Nessa conversa com meu amigo, o outro dia, sobre a fidelidade de Deus, ele me lembrou de outro aspecto. Ele disse que Deus jamais difere de quem ele é na sua essência. Ele é o mesmo Deus hoje que ele era no Antigo Testamento. Você não acredita que Deus foi fiel a Moisés, a Josué, a Samuel, a Davi, a Sansão? Sim. Mas para nós hoje, ele é o mesmo. Ele não mudou nada.
Ele é de total confiança. Podemos confiar nas promessas dele. Porque, como diz 2 Tessalonicenses 3, o Senhor é fiel. Ele nos confirmará. Ele nos guardará do maligno. Amém, irmãos? Que fonte de conforto é a palavra de Deus. Irmãos, eu tenho pensado nesses dias como a fidelidade é um tesouro para as nossas almas. Porque estamos vivendo dias de muita incerteza. Estamos vivendo num mundo transtornado pela calamidade do coronavírus. Estamos encarando um mundo cheio de incertezas, de ameaças, de perguntas, de medo. Estamos confrontados com um senso generalizado de vulnerabilidade. Onde a gente pisa, a gente se sente vulneráveis. Há momentos quando nos parece até opressivo. E até desafia, às vezes, a própria sanidade mental. Mas é em tempos como estes, irmãos, em tempos de calamidade e incerteza, que nós confiamos no Deus que é fiel e estável e de inteira confiança. Nós adoramos um Deus que não pode ser modificado, não pode ser alterado ou adaptado. Eu estava pensando, a gente trabalha na MIAB pensando nas crenças do povo muçulmano. O Deus deles, em alguns sentidos, é um Deus mutável, imprevisível, um Deus distante. Irmãos, que esperança há nisso? Mas o nosso Deus é imutável. Ele é previsível. Ele faz promessas e cumpre a palavra dele. Ele nos busca e nos dá comunhão com ele pelo sangue de Jesus. Irmãos, o Deus verdadeiro é uma preciosidade. Como ele diz em Malaquias 3, eu, o Senhor, não mudo. Ele é paciente e longânimo. Podemos contar nele. Irmãos, com isso eu quero repassar a você a oração do salmista, em Salmo 102. Ele disse na primeira parte, oh, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Isso me lembra do Covid-19. Muitos estão sendo levados no meio dos seus dias. E a gente sente que a nossa vida é passageira. Mas aí o salmista levanta seus olhos e passa a pensar sobre o Deus eterno. Ele diz, os teus dias duram, Senhor, por todas as gerações. No princípio, Deus, o Senhor firmou os fundamentos da terra. Os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogadas fora. Mas tu permaneces o mesmo, e teus dias jamais terão fim. Então, por isso, irmãos, temos boas razões a celebrar a fidelidade de nosso Deus. Deus promete em Isaías, porque os montes se retirarão, os outreiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Também em Números 23, a palavra de Deus diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado,
não o cumprirá? Sim, ele fará. Sim, ele cumprirá a tua palavra. Irmãos, nesses tempos de incerteza, estamos vivendo num mundo em que as pessoas vão nos falhar. Os bancos vão nos falhar. Os governos irão nos falhar. Mas Deus nunca. Ele nunca deixará de cumprir suas promessas para nós. A Bíblia diz novamente em Lamentações 3, as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Interessante, irmãos, a sutileza de Satanás. Estamos vivendo dias em que todo mundo fica esperançoso, não em Deus, não em oração, mas na ciência, pensando que a ciência vai nos salvar. Será descoberta uma vacina, etc. e tal. Irmãos, eu queria encorajar você, como filho de Deus no Senhor Jesus, de reforçar a sua confiança nesse Deus, paciente e longânimo, que é de inteira confiança. Amém? Há duas aplicações que cabem nessa última parte do nosso tempo. Uma é que tudo isso é muito relevante na nossa batalha contra a ansiedade. Somos tentados a andar preocupados. Mas Filipenses 4 nos lembra, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a forma de reagir diante da calamidade e da incerteza e as ameaças. Lembra-se, irmão, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou na cruz. Porventura, esse Deus não nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas? Vai. Vamos ficar com nossos olhos fitos nele, dizendo, tu és meu Deus, tu és meu Salvador. A ciência não é, o governo não é, tu és a minha fortaleza, a minha rocha em tempos de incerteza. Irmãos, Deus não vai te abandonar. Ele diz em Isaías 46, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei, eu os salvarei. Irmãos, você não precisa aguardar para ter cabelo branco para aplicar esse versículo à sua vida. Você pode confiar nesse Deus agora. Ele é de inteira confiança. Ele não abandona os filhos dele. O Salmo 71 fala de forma semelhante. O salmista ora, Deus, não me abandones, para que eu possa falar da tua força aos meus filhos e falar do teu poder às futuras gerações. Senhor, me guarda seguro para que eu possa engrandecer teu nome aqui na terra. Isso é seu desejo, irmãos, também? Você não reparte esse desejo de sempre apontar a grandeza de nosso Deus para as pessoas na sua volta? De sempre dar graças a esse Deus pela provisão dele? De sempre ficar maravilhado pela paciência e a fidelidade dele?
Tudo isso me leva ao último versículo da nossa aula, quando, junto com Paulo, podemos afirmar que a gente não se envergonha diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das incertezas. Não, porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, vamos dizer juntos essa verdade? Vamos afirmar que Ele é um Deus que vale a pena confiar. Ele é nossa rocha. As obras dele são perfeitas. Os caminhos dele são sempre justos. Ele é o Deus em quem não há nenhuma injustiça. Ele é um Deus que nunca esquece, nunca falha, nunca vacila. O Deus que sempre cumpre a palavra dele. Este Deus é digno de confiança. Deus é digno da nossa adoração e serviço e ânimo em segui-lo e em falar dele. Vamos confiar nele sem reservas. Não importa o que aconteça. Amém? Que Deus te abençoe, irmãos, e que você fique cada vez mais animados pela majestade do nosso Deus em todos os atributos dele. Até mais.